Deixa eu ver. Sidney, como a doutrina espírita explica sobre a homossexualidade? Pois algumas religiões dizem que é uma doença. Já eu me lido com naturalidade, pois tenho uma filha homossexual e na minha família não temos esse preconceito, apenas compreendemos, amamos e apoiamos. Reginaldo, acho que é o Reginaldo Marques, lá do grupo Pinga Fogo, no WhatsApp, Sidney. Reginaldo, você está muito certo. Bobagem de algumas religiões mais radicais considerarem a homossexualidade como doença. A criança já nasce com uma tendência, ela tem corpo de menino, mas pensa como menina, gosta de boneca, ou ao contrário. E nós temos que respeitar, temos que aceitar. Mesmo porque lá na frente, depois, quando a gente estiver um pouco afastado da Terra, essas diferenças sexuais vão desaparecer totalmente. E hoje nós temos muitas orientações sexuais e temos que respeitar quem as assume. O que deve existir, tanto para o hétero como o homossexual, é o respeito, a fidelidade. Não somente de nós em relação ao homossexual, como dele em relação a nós, mas entre eles. O homossexual, se ele assume a situação e tem um companheiro ou uma companheira, ele deve ser fiel a esse companheiro ou companheira. Nós encontramos no meio heterossexual traições inomináveis. Desde que o homossexual seja digno, seja probo, respeite o seu companheiro, a sua companheira, não há porquê. Tanto é que as leis brasileiras já aceitam tranquilamente os casamentos entre homossexuais, inclusive permitindo a adoção de crianças. Nós tivemos um caso aí, narrado por Richard Simonetti, de crianças americanas que estão em situação muito melhor e foram criados ou por duas mulheres ou por dois homens homossexuais e têm uma vida psicológica maravilhosa. A criança simplesmente cresce dizendo que ela tem duas mães, tem dois pais, e ela com personalidade, inclusive, para enfrentar os colegas que antigamente isso era um absurdo, hoje está se tornando absolutamente normal. Vocês podem também notar nos filmes americanos que antes eles tampavam o sol com a peneira, atualmente não, você vê assim muitos maridos, homens casados entre si, duas mulheres casadas. E vou dizer mais uma coisa. Uma ocasião, Richard Simonetti estava em São Paulo, não me lembro o nome do hotel agora, mas estava num hotel e ele encontrou-se no elevador com um homossexual. E teve a oportunidade de conversar com ele. E dizendo, olha, desde que eu nasci, embora com peculiaridades, com características masculinas, eu sempre pensei e senti como mulher. E um detalhe, nunca tive qualquer desejo sexual. Eu sou muito vaidosa, me visto bem, mas o sexo para mim não é fundamental. Então, quando a gente pensa em homossexual, a gente logo pensa em criaturas que estão assim, loucas por sexo, e não é bem assim. É aquele pré-conceito, né? Exatamente. Pré-conceito. Você disse muito bem, Théo. Então, não é bem assim. Então, eu passei muito tempo nos Estados Unidos, a um bairro de São Francisco, totalmente destinado a casas onde vivem homossexuais. Inclusive, eles mantêm aquela bandeira do arco-íris nas portas. São várias casas. E um detalhe, hein, sobre o aspecto econômico agora. Há um nicho muito importante sobre o aspecto econômico, porque geralmente o homossexual, até para impor-se melhor junto da sociedade, ele estuda mais, ele se especializa mais e se torna geralmente pessoas de boas posses financeiras. Não estou dizendo
não estou generalizando, mas há casos extraordinários de homossexuais muito ricos. Nos Estados Unidos há um nicho apropriado só para homossexuais. E eles têm muito dinheiro. E eles mantêm, assim, uma veia de negócios muito importante. É apenas um detalhe. No mais, Reginaldo, meus parabéns pela sua atitude e pelo respeito que você tem e a normalidade com que você cuida dessa situação.